Jesus, nessa noite, abrimos a porta da nossa casa, as portas do nosso coração e da nossa mente. As portas do nosso coração e da nossa mente jamais estiveram fechadas, assim como da nossa casa e da nossa vida também. Mas hoje nós estamos reforçando diante de Ti o desejo de aprender, o desejo de seguir seus passos, ainda que hoje nós nos encontramos em mundo de expiação e provas e somos ainda imperfeitos, necessitando de muito aprendizado. Mas nós estamos firmes e seguros em suas mãos, como criança pequena, que está engatinhando, mas está aprendendo a andar e necessita das suas mãos para se equilibrar. Então é para frente que a gente olha, lá na frente quem está é Jesus, essa luz que nos conduz, mas, sobretudo, tens também na nossa frente uma legião de soldados de Cristo chamado espiritualidade amiga, que trabalha incessantemente por amor a cada um de nós. Então, Jesus, permita que nessa noite de hoje, essa espiritualidade amiga que encontra-se conosco, fluidifique a nossa água. Derrame sobre ela as bênçãos necessárias a cada um de nós, para que nós possamos nos recompor física e espiritualmente, para que nós possamos ter fé, coragem e força diante da vida. Hoje, mais uma vez, Jesus, eu entrego em suas mãos Luzia Aparecida Teixeira, Lucelena Borges, Guilherme de Aguiar Arruda, Eustáquio Sávio da Conceição, Laudimar Fernandes de Carvalho, Idinalva Ferreira, Vera Lúcia Pereira e Josilda Silva, todos que estão debilitados de alguma maneira, encarnados, que estão necessitando tanto do seu auxílio, um pouco mais do que nós também estamos precisando, né? Mas a gente abre exceções porque a gente sabe que tem uma escala daqueles que no momento estão necessitando de mais atenção. Então vá sobre eles, Jesus, e derrame a paz, a fé, a esperança e o discernimento, para que cada um possa trilhar o bom caminho e que possa ter restabelecido aquele ponto em que cada um tem almejado. Vamos lá, gente, para o nosso evangelho, então? Deixa eu ver qual capítulo é, que a página eu já abri, né? Gente, cadê? Capítulo 17. Sede perfeitos. O item. Nossa Senhora, agora eu até perdi o negócio. Vamos achar. Peraí. O item é o 11. Cuidar do corpo e do espírito. Então vamos de novo. Capítulo 17. Sede perfeitos. O item é o 11. Cuidar do corpo e do espírito. Aguarda aí vocês encontrarem para a gente poder, então, fazer a leitura. Fran Duarte, boa noite. Ok, gente? Capítulo 17, sede perfeitos. O item é o 11, cuidar do corpo e do espírito. Vamos lá? Ok para a Cris, para a Luciana. Creio que vocês encontraram também, né? O restante do pessoal aí. Ok para Solange. Então vamos lá, gente? O meu encontra-se na página 222. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração, no esmagamento do corpo,
Para resolver essa questão, eu me apoio em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade do cuidado do corpo, que, de acordo com as alternativas de saúde e doença, influi na alma de modo muito importante, que temos que considerar como prisioneira da carne. Para que essa prisioneira viva movimente-se e até conceba ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que os dois estejam em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui, dois sistemas defrontam-se. Os dos ascetas, ou seja, aqueles que vivem, né, dedicados aí à vida espiritual, né? Eles afastam de todo e qualquer prazer da carne. Então, os dos ascetas, que desejam abater o corpo, e os dos materialistas, que querem enfraquecer a alma. Duas violências quase tão insensatas, tanto uma como a outra. Ao lado dessas duas correntes fervilha a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, amam monotamente e gozam com economia. Onde está, pois, a sabedoria? Onde está, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por se resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores com a demonstração das relações que existem entre o corpo e a alma, e afirmando que, se eles são necessários um ao outro, é preciso cuidar dos dois. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, o instrumento da alma. Ignorar as necessidades indicadas pela própria natureza é ignorar também a lei de Deus. Não o punais pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fez cometer e das quais ele é tão responsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e poucos caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não consiste nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fizerdes vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que nos leva à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. O evangelho de hoje vem nos dizer sobre os cuidados do corpo e do espírito, né? Do corpo físico, mas também do corpo material. Então, deixa eu ligar aqui de novo, que para variar apagou. Então, nós precisamos o quê? Nos atentar. Ele veio com dois polos, dois extremos, né? Os materialistas, que querem fazer de tudo para que o corpo se torne belo, e trouxe também os ascetas, aqueles que desprezam todo e qualquer prazer da humanidade, estão totalmente, né, como se diz, enfurnados somente em uma vida espiritual. E aí ele pergunta: cadê o equilíbrio, cadê o controle? E o Espiritismo vem para nos explicar que os polos, os extremos, não é a solução, visto que nós hoje estamos encarnados. Nós somos espírito, estamos alma, porque nós estamos o quê? Encarnados. Então, nós necessitamos de um veículo físico. Então, se eu preciso do meu corpo, mas eu sou espírito, eu preciso, então, cuidar dos dois. Porque se eu vim para a Terra
Se eu vim para esse planeta para desenvolver um projeto reencarnatório que vai me levar a dar passos rumo, né, à evolução dentro do nosso caminhar, da nossa caminhada evolutiva, né? Se ele me trouxe aqui para dar esses passos, eu preciso cuidar bem dele. Eu não preciso levá-lo ao extremo como muitos fazem, mas eu preciso estar atento a ele, porque sem ele eu não consigo desenvolver as tarefas aos quais eu vim desenvolver. Da mesma forma, eu preciso olhar pelo meu corpo espiritual. Será que vale a pena eu viver dentro apenas de um materialismo, esquecendo da minha verdadeira missão ao qual eu vim buscar, que é o meu aprimoramento, o meu crescimento moral? Então, daí está o equilíbrio. Eu tenho, né, o usufruto de um corpo onde eu vou usá-lo por um determinado período, porque nós todos temos prazo de validade, né? Eu vou usá-lo durante um período, mas ciente daquilo que eu vim buscar. Então, eu preciso cuidar do corpo. Se eu preciso fazer alguma interferência, se eu preciso acionar a medicina terrena para que ele tenha mais vida, para que a partir da vida desse corpo de carne, meu espírito possa continuar, a minha alma possa continuar a minha caminhada, eu assim preciso fazer. Mas sem esquecer da minha missão, que é a minha missão moral. Então, nós precisamos cuidar dos dois sem extremos. Eu preciso entender que eu estou na carne e eu posso sim gozar e usufruir dos benefícios de um corpo de carne, mas com responsabilidade, sem esquecer para onde eu vou e de onde nós viemos, né? Porque quando a gente tem essa convicção, a gente sabe, né, entende a necessidade de um corpo físico para que um espírito, nós, enquanto almas encarnadas, né, a importância que um tem para o outro. Então, nós precisamos nos manter em equilíbrio. Nós precisamos cuidar dos dois, mas sem exageros, né? Vale a pena modificar tanto o seu veículo físico e colocá-lo num estado até mesmo de vulnerabilidade, de comprometimento com aquilo que você veio buscar verdadeiramente? Então, toda e qualquer decisão que a gente tome em relação ao nosso corpo material e os nossos avanços morais, nós precisamos ter discernimento nesse livre-arbítrio, para que nós não venhamos sofrer as consequências. É ilícito, como se diz, é proibido que eu vá ali e faça alguma coisa estética, porque eu quero modificar uma determinada coisa no meu corpo? Não, não é, mas que seja feito com responsabilidade. Porque as pessoas às vezes esquecem e vão fazendo procedimentos atrás de procedimentos e de procedimentos, vão se desfigurando, vão saindo completamente daquela imagem que você tinha de um projeto reencarnatório de um dia, lembra? Lá em Missionários da Luz, no capítulo onde fala sobre reencarnação, onde cada um está lá com o seu pergaminho, cada um desenhou exatamente o que precisava. É proibido eu ir em busca da cura? Não, porque eu preciso lutar pela vida. Porque eu preciso desse corpo para cumprir a minha missão. Mas se ainda assim, ao final de toda luta vier o meu desencarne, é porque precisava ser daquela maneira. Mas diante das vicissitudes, diante dos problemas, eu não me mantive de braço cruzado. Eu lutei pela minha cura até o fim. E nessas lutas eu obtive muito aprendizado, que me ajudou e me ajudará na caminhada evolutiva, visto que
Tudo que a gente aprende está com a gente, né? Ninguém nos tira e a gente não retroage. A gente só leva conosco e faz o quê? Adiciona mais conhecimento, né? Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo físico, a gente precisa cuidar do nosso corpo espiritual e junto de todos eles nós precisamos cuidar, né, da nossa mente que está ligado a quem? Ao espírito. Então, nós precisamos lembrar sempre, nós somos espíritos que comanda a mente, que comanda corpo, né? Então, nós precisamos ter um cuidado como um todo, mas sem extremos. O extremo nada vai nos ajudar, pelo contrário, vai nos atrapalhar, porque nós vamos ter tendências de muita tendência por um lado ou muita tendência para o outro. E isso gera desequilíbrio, né? Nenhum e nem outro, mas o meio. Que todos nós possamos lutar pelo nosso aprimoramento, que todos nós possamos estar em busca de aprimoramento material, de aprimoramento moral, de aprimoramento, né, da nossa mente, sabendo-se que nós vamos levar conosco são esses aprendizados. Coisas boas e coisas ruins, mas são essas que nós vamos levar. Então, o bom senso é que é a palavra de ordem. Aguardo agora as considerações de vocês. Vamos ver. A Cris dizendo: entendo que um é o complemento do outro. O corpo necessita da alma para se manter sã e a alma necessita do corpo para que continuemos tendo as oportunidades de crescimento espiritual. Tudo que beira ao extremo, ao fanatismo, seja na religião ou na estética, só nos traz malefícios. Verdade. Porque tudo que está no extremo gera desequilíbrio, né? Porque quem está em um ponto se acha dono da verdade, quem está no outro se acha dono da verdade também. Mas eles não estabelecem um ponto de equilíbrio. E aí um lado fica o quê? Um lado tende a pender mais que o outro, né? Ou seja, um se sobrepõe mais que o outro. E aí vem o desequilíbrio, né? E nesses desequilíbrios, a gente tende ao quê? A se perder diante da vida. Ou seja, esquecer de fato as necessidades de cada um. Porque quando a gente se perde, né, na vida, nesse sentido, né? A gente faz o quê? A gente fica num extremo do materialismo, por exemplo, a gente esquece da nossa origem, a gente esquece daquilo que a gente veio buscar. E aí, cada vez mais materialista nós vamos ficando, e cada vez a tendência é desenvolver em nós o egoísmo, é desenvolver em nós o orgulho, e aí as chagas que deveriam ser fechadas ou diminuídas com aquilo que nós viemos buscar, tendem a abrir, né? E se a gente fica demais em um extremo, olhando somente a questão espiritual, nós abandonamos o veículo físico ao qual nós precisamos para o nosso desenvolvimento, né? Então, nós precisamos de quê? De equilíbrio. A Silvia Leones dizendo, enquanto encarnados, um é o complemento do outro. Enquanto desencarnados, o corpo é só uma carcaça. O espírito é quem domina, é quem comanda. É verdade. O nosso corpo é apenas uma veste, é apenas uma roupa, né? Que daqui a pouco se deteriorou, ficou ruim, e aí a gente precisa descartá-la. A nossa caminhada vai continuar, os nossos pensamentos vão continuar, a nossa mente vai continuar comandando o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, e aí, daqui a pouco, nós teremos oportunidade novamente de termos uma nova veste física para estarmos em qualquer outro mundo, mundo este que nós estamos o quê? Precisando da evolução naquele mundo, daquele jeito, e naquele momento, de acordo com o ponto de desenvolvimento em que nós nos encontramos. Deixa eu ver se tem mais alguém.
A Luciana dizendo, o nosso corpo é em cada encarnação um dos nossos instrumentos de trabalho, concedido a nós por misericórdia divina, para que possamos cumprir o nosso projeto reencarnatório e evoluirmos. Matéria e espírito, um complementando o outro, em nosso aprimoramento. É verdade, né? Nós sabemos que nós podemos desenvolver e evoluir muita coisa enquanto nós estamos no mundo espiritual, né? Lembra do livro Evolução em Dois Mundos? A gente evolui aqui e evolui lá. A gente evolui enquanto encarnado e enquanto desencarnado. Só que vai chegar um determinado ponto no mundo espiritual que nós vamos ter necessidade de estarmos na carne, porque é na carne que nós precisaremos passar por determinadas depurações que vai nos levar ao progresso, porque senão a gente estagna, né? Olha, aqui eu já consegui aprender tudo quanto eu precisava até o momento, mas falta uma chave aqui, uma peça do quebra-cabeça. É o quê? Eu preciso retornar, vivenciar, porque eu vou dar uma melhorada lá, porque é só na carne que eu vou conseguir vivenciar certas oportunidades e crescer. E aí, quando eu retomar, eu dou um salto grande, e aí eu desenvolvo mais um pouco aqui, mas nós somos inseridos e retirados. Isso é a reencarnação. Quantas vezes for necessário para o nosso aprimoramento, né? Então, o veículo físico, ele é de extrema importância. Ele precisa ter olhares sobre ele de cuidado, com certeza, mas sem esquecer, né? A nossa verdadeira missão, sem esquecer, sem exacerbar, né? Sem, como se diz, deixar com que o copo entorne, né? Que a água que esteja no copo ali entorne com os exageros que cometemos, colocando em risco o nosso veículo físico, e colocando em risco o nosso veículo físico, nós estamos colocando em risco todo o nosso projeto reencarnatório. E isso nós não queremos jamais, né? A oportunidade, nós demoramos tanto para ter essa oportunidade, nós não queremos deteriorá-lo antes da hora, né? Precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Dessa vida não vamos levar nada, as pessoas se perdem em tantos tratamentos estéticos, até perdem a vida. É verdade, né, Claudionete? Quantas pessoas a gente vê, né? São os exageros. E muita culpa disso é um padrão que a sociedade impõe. Infeliz daquele que adere, né? O que a gente precisa ter é saúde, né? Eu preciso estar com o meu corpo saudável, eu preciso me cuidar, eu preciso olhar, né? De vez em quando tá olhando, fazendo os exames que eu preciso, né? Cada um aí precisa fazer determinados exames com mais frequência, né? Então eu vou me cuidando, porque eu preciso do meu veículo físico, né? Mas tem aqueles que a sociedade impõe um padrão e ela quer seguir a todo custo, a todo modo. Às vezes ela não consegue, ela está ali se submetendo a determinadas coisas, a determinadas condutas que, de fato, tiram, né, a vida desse corpo físico antes da hora de desencarnar, né? E isso por pura negligência, né? Por pura imprudência. A gente sabe que ninguém desencarna pelo acaso, mas muitos procuram meios, né? Que o que é que acontece? Coloca em risco, e muitas das vezes essas fatalidades tendem a acontecer. É verdade, né? As pessoas estão doentes por beleza física, mas esquecem das belezas espirituais, né? E lembram, as máscaras vão cair. Quando a gente se vê fora do corpo físico, nós vamos mostrar verdadeiramente quem somos nós. Chico deu um depoimento sobre isso, né? Onde uma vez ele viu umas moças muito bonitas, chamavam muita atenção, e o Chico disse: vocês não queiram vê-las no mundo espiritual, né? Porque por trás desses rostos e desses corpos bonitos existem verdadeiras bruxas, né? Horripilantes, que dá vontade de sair até correndo, né? Por quê? Porque aqui nosso corpo físico é uma veste que nos mascara.
Mas quando a gente se vê fora dele, nós somos exatamente aquilo que nós vibramos. Aí não tem mais corpo físico, aí não tem mais nada. Temos a nossa essência. Então, por isso é tão importante cuidar dos dois, né? É tão importante olhar para você e não querer acompanhar um padrão que às vezes nem a sua estrutura física não comporta, né? E aí você querendo fazer a todo custo, vai para um lado do materialismo que sem dúvida é um extremo. É igual eu estou dizendo, você querer mexer em alguma coisa no seu corpo, se você assim tem saúde para isso, né? Sem exagerar demais, isso também não é proibido, né? Mas muito cuidado com os extremos, muito cuidado com aquilo que você pega um pouquinho hoje, acha que não é que é pouca coisa, daqui é mais um pouco e um pouco que se torna muito a ponto de deteriorar aquilo que você tanto precisa, que é o seu corpo físico. Tudo bem, gente? Então vamos encerrar? Misericórdia desse trem apagando toda hora, hein? É desse jeito, né? Mas a gente vai com paciência, né? Espero que todos vocês tenham entendido o evangelho de hoje e tenham trago para vocês aprendizado. Senhor, dai-nos discernimento. Discernimento diante da vida, discernimento diante das vicissitudes, diante dos problemas. Dai-nos coragem. Aumente a nossa fé. Aclareie as nossas ideias e diante de cada coisa que a gente passar, a gente possa estar com os seus ensinamentos vivos em nosso coração e nossa mente e que a gente possa ao menos tentar colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido aqui diariamente. Jesus, que a nossa água tenha os fluidos necessários para todos nós que aqui permaneceu até agora e que necessitamos tanto desses fluidos, dessa água magnetizada para poder nos equilibrar. Equilibrar não só o nosso corpo físico, mas também o nosso corpo espiritual. Que todos nós possamos retornar aos nossos afazeres com paz, com saúde e com segurança. Agradecemos a espiritualidade amigo presente, agradeço àqueles que vieram ouvir a palavra de hoje, que todos possam retornar ao mundo espiritual e possam estar, se sentirem um pouco mais em paz, mas que possam ter absorvido também o aprendizado, o que é verdadeiramente importante para o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!